O tema desta noite é o Deus da graça. Amém? E o texto que nós vamos usar para iniciarmos esta mensagem encontra-se em Romanos, capítulo 1, verso de número 19. Romanos, capítulo 1, verso de número 19 diz: porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Amém? O que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Oremos ao Senhor. Aleluias. Pai amado, Senhor eterno, Deus maravilhoso, Deus bondoso, Deus perfeito, Deus da graça, Senhor Todo-Poderoso, nós estamos hoje, Pai, reunidos na Tua casa, Senhor Deus, reunidos em Teu nome, ó Pai, sabedores que o Senhor não nos deixará sair daqui sem que vejamos a Tua glória, sem que vejamos os Teus desígnios, ó Pai eterno, estabelecidos e a Tua vontade manifestada em nossas vidas, Senhor Deus. Fala a nós, Senhor Deus. Mostra-nos o Deus da graça. Ensina-nos a Te servir, Senhor. Ensina-nos a Te amar. Ensina-nos a Te adorar, Senhor Deus. Ensina-nos a dar-Te a glória devida, ó Pai. Fala-nos, Senhor, em nome de Jesus. É o que nós pedimos, Pai, e Te agradecemos. Amém e amém. Obrigado, Ciro. Amados, eleitos de Deus, mais do que vencedores em Cristo Jesus, prósperos, eu inicio a mensagem desta noite fazendo uma pergunta. Aliás, se os irmãos me permitirem, eu gostaria de fazer não uma, mas 3 perguntas. A primeira delas: qual seria a sua resposta se eu lhe perguntasse nesta noite: quem é Deus? Segunda pergunta: se você perguntasse aos crentes dessa terra, aos seus entes queridos, às pessoas que estão à sua volta, aos seus colegas de trabalho, de escola, quem é Deus? O que eles responderiam? Terceira pergunta: se nós perguntássemos ao mundo, se nós perguntássemos para o Brasil, se nós perguntássemos para essa cidade de São Paulo, para esse estado, quem é Deus? O que o mundo nos responderiam? O que as pessoas nos responderiam diante destas perguntas? Então, amados, o tema que nós vamos tratar esta noite, ele é ao mesmo tempo muito fácil, mas também muito difícil. Difícil de explicar e difícil também de se entender. Sabe por quê? Porque não se trata de nós buscarmos conhecê-lo. Não se trata de nós conhecermos a Deus. Mas que Deus, se permita ser conhecido por nós. Porque a palavra de Deus diz que não somos nós quem o buscamos. Porque a Bíblia diz que não há quem busque a Deus. A Bíblia diz claramente: o homem por si só não busca a Deus. Por isso, então, em primeiro lugar, é Ele quem nos busca. É Ele que se revela a nós. É Ele que se manifesta a nós. Não somos nós que o escolhemos. Pelo contrário, é Ele quem nos escolhe, é Ele quem nos elege, é Ele quem nos predestina. Por isso, quando iniciamos o texto dessa noite, por favor, novamente, Romanos 1,19, diz: porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou.
Tudo que nós conhecemos de Deus não é porque nós buscamos o conhecimento, mas é porque Deus nos manifestou. Amados, quando Deus quer que você saiba de algo, quando Deus quer revelar alguma coisa para você, Deus faz isto através da sua palavra. Deus faz isso através de um servo seu. Deus faz isso através do Espírito Santo de Deus. Por isso, eu e você, pessoas que fomos cortados pela graça de Deus, somos pessoas privilegiadas. Somos pessoas que temos uma missão importantíssima neste mundo, em meio aos nossos amigos, em meio aos nossos colegas, em meio a esta nação, porque somos capacitados por Deus para mostrar ao mundo quem é Deus. Quem vai mostrar ao mundo quem é Deus é aqueles pelos quais Ele tem manifestado a sua glória. Nós vamos fazer de Deus conhecido, porque a nós foi mostrado, foi revelado, os mistérios agora revelados, mas que outrora estavam ocultos. Efésios 6, de 19 a 20 diz: e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Eu, você, Paulo, a nós foi dada uma missão, a nós foi dada esta instrução de fazer conhecidos os mistérios de Deus, os mistérios da graça de Deus. E então, como Paulo, nós temos que cumprir a missão a qual nós estamos incumbidos. Cumpre-nos anunciar com intrepidez. Intrepidez significa anunciar com coragem. Assim que Paulo anunciava, mesmo preso em cadeias, ele tinha coragem de anunciar o Deus da graça. Cumpre a nós com coragem, com os olhos iluminados, com a revelação do Evangelho da graça de Deus. Cumpre a nós para que o mundo conheça o verdadeiro Deus da graça. Nós temos uma missão nesta terra, de fazer o mundo conhecer quem é o Deus da graça. No passado, nós poderíamos perguntar, por que isso? Por que eu tenho que fazer isso? Mas na graça de Deus, nós deixamos os porquês de lado e começamos a entender o que Deus quer nos dizer, e nós começamos a fazer uma pergunta diferente. Para que isso, Deus? Para que nós temos que cumprir esta missão? Colossenses 1:25 nos diz: da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. Para que eu devo fazer isso? Para que eu devo anunciar o Deus da graça ao mundo? Para dar pleno cumprimento a uma ordem de Deus. Para dar pleno cumprimento a um desejo de Deus, a uma vontade de Deus. Para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. Para isso é que Deus nos coloca nesta terra, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. Então nós não temos escolha. Nós temos que fazer esta palavra chegar aos filhos de Deus e ser conhecida a todas. E Paulo continua no verso 26 e 27 e diz: o mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos. Não a todos. O mistério da graça de Deus se manifestou aos seus santos. E diz mais: os quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da sua glória. Aqueles, os seus santos, ao qual Deus se manifestou, agora Deus também faz conhecer a riqueza da sua glória, desse mistério entre os gentios. Isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Amados, então existe um povo escolhido por Deus, separado por Deus, ao qual, chamados santos,
ao qual Deus está revelando esta palavra, aos quais Deus quer revelar a riqueza da sua glória. Portanto, há ovelhas que ouvirão a voz do seu Senhor. Há ovelhas que crerão nesta voz. E há ovelha que seguirão este pastor. E nós somos os canais para que isto aconteça. Há uma riqueza, segundo a palavra de Deus. Há uma alegria. Há uma glória tremenda quando a palavra de Deus chega aos seus filhos. Sabe, amados, alguns anos atrás, antes de eu conhecer a graça de Deus, eu era um homem infeliz. Antes de eu conhecer a graça de Deus, eu vivia anos na igreja. Antes de eu conhecer a graça de Deus, eu fiquei por anos em um seminário. E naquele local havia uma expectativa tão grande da minha parte. Naquele local havia um sentimento de que, ao sair daquele local, eu sairia de forma com que eu me achasse um conhecedor de tudo aquilo que se dizia ser Deus. Um conhecedor profundo da palavra de Deus. Um expert em Deus. Eu entrei naquele seminário e por lá fiquei 5 anos. E esperava sair dali um expert. Um conhecedor profundo. Tudo que perguntassem a respeito de Deus, eu saberia e responderia. Passaram-se os anos. Veio o diploma. E depois disso, sentado numa cadeira, numa poltrona, eu olhava para um espelho e via ali aquele que afinal estudou teologia. Teos, logo, logia, estudo. Estudou a Deus. E via esse homem de frente de um espelho, e nesse espelho eu via um conhecedor de teses, eu via um conhecedor de línguas, de disciplinas, um conhecedor de teologias, de biografias de grandes homens de Deus. Mas e de Deus? O que eu conhecia? Veio uma mágoa tão grande. E eu dizia, e agora, Deus? Os anos se passaram, o diploma está aqui, e o que eu conheço verdadeiramente de Ti? Para que vai valer esses estudos todos? E eu comecei a ouvir a voz de Deus, e Deus me dizia, você não vai me conhecer através de teses. Você não vai me conhecer através de livros. Você não vai me conhecer através das letras. Você só vai me conhecer quando eu verdadeiramente iluminar os olhos do vosso coração e fazer você ver as coisas que estavam ocultas às gerações, mas que estão sendo reveladas aos teus olhos. Você vai me conhecer quando os teus ouvidos espirituais estiverem abertos e você ouvir claramente a voz do teu pastor, chamado Jesus Cristo. Você vai me conhecer plenamente quando eu ativar a mente de Cristo em vós e você começar a pensar de maneira espiritual e não somente de maneira lógica. Você vai me conhecer quando eu revelar os mistérios ocultos à sua vida. Foi quando eu tive um encontro com a graça de Deus e a vontade que eu tinha de saber, Senhor, eu já sabia tudo isso, eu já ouvi tudo isso, um dia eu já ouvi isso. Isso me parece tão familiar, porque eu estava no concílio com Deus. Eu estava com os anjos, Senhor, na criação, e Deus me faz chegar à memória aqueles ensinamentos. E nós passamos a conhecer o Deus da graça, quando Ele se manifesta em nossas vidas. Amém? Mas eu comecei o culto esta noite com 3 perguntas. Lembram-se? Alguém lembraria da terceira pergunta? Muito bem. Um ponto para vocês. Nós vamos começar do fim. Se nós perguntássemos ao mundo, quem é Deus? O que será que o mundo responderia a nós?
Você pode imaginar? Eu vou te ajudar. Se nós perguntássemos ao mundo o que ele responderia, o mundo diria: Deus? Deus é um judeu. Deus é um judeu de 33 anos que morreu cravado na cruz. Deus? Deus é um homem que dividiu a história. Antes de Cristo, depois de Cristo. Deus é um cara sábio. Deus é um cara humilde. Deus é um cara que vivia no meio das pessoas ali mais necessitadas. Deus é um homem que fazia milagres, que fazia cura, que ajudava aos homens. Outros diriam, Deus é um cara legal. Ou como diria uma apresentadora de TV, Deus é o cara lá de cima. Ou talvez, Deus é uma escultura, é uma imagem, é um ídolo, onde se crê estar Deus. Mas há uma outra linha de pensamento, há outras pessoas que diriam também, Deus para mim é Maomé. Deus para mim é Gandhi. Deus para mim é Confúcio. Deus para mim é Buda. Deus para mim são outras entidades. E uma outra vertente, se você fosse perguntar, diria, Deus ainda é a natureza. Os panteístas diziam isso. Deus é a natureza, Deus é aquela folha, Deus é a força do vento, Deus é a brisa que sopra do mar, Deus é uma força, uma energia cósmica. Amados, com todo respeito aos estudos dos homens, porque os homens estudam, os homens querem conhecer, os homens pesquisam, os homens vão atrás, mas com todo respeito a todas essas opiniões, eu quero dizer que o mundo está cheio de deuses. Mas quero dizer também que o mundo está com falsos deuses. O mundo está cheio de deuses e o mundo está cheio de falsos deuses. Vamos ver o que a palavra de Deus diz a respeito disso, através do apóstolo Paulo, quando tem uma experiência exatamente com esses homens e começa a mostrar a eles quem é o Deus da graça. Paulo, quando estava em Atenas, nos relata no capítulo 17 de Atos, versículos 22 e 23, diz, então Paulo, levantando-se do meio do Areópago, disse, senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Porque, passando e observando objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito, ao Deus desconhecido. Pois é esse que adorais sem conhecer, é precisamente aquele que o vos anuncia. O mundo tem deuses, mas o mundo sabe. Lá no fundo o mundo sabe que há um Deus maior, que há um Deus soberano, que há um Deus criador de céus e terra e de tudo que nelas há. É esse Deus que Paulo anunciava àqueles atenienses. É o mesmo Deus que é anunciado deste altar. É o mesmo Deus que nós anunciamos. O Deus Todo-Poderoso. Ele é o nosso Senhor. Amados, o Deus da graça não é o Deus que o mundo conhece. Mas também, o Deus da graça não pode ser um desconhecido para você. Se o mundo não conhece verdadeiramente, você o conhece. E você tem que o conhecer profundamente. O Deus da graça, para nós, não é um ser inanimado. O Deus da graça para nós não é um coitado, o Deus da graça para nós não é um raquítico, o Deus da graça para nós não é uma estátua, o Deus da graça para nós não é um ídolo, o Deus da graça para nós não é um cara legal, o cara lá de cima, não é um Deus mudo, não é um Deus fraco, não é um Deus surdo. Deus está atento a tudo que nós fazemos, Deus está atento a todas as nossas necessidades. O Deus que nós anunciamos é o Deus de Paulo, o Deus Todo-Poderoso, que trabalha em meu e em teu favor. Esse é o Deus da graça. E Paulo então fala àqueles homens, no verso de número 24, diz,
O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor dos céus e da terra, não habita em santuário feito por mãos humanas. Ainda Isaías 42, de 6 a 8, a palavra do Senhor nos fala a respeito do Senhor Todo-Poderoso. Diz, Deus que Paulo anunciava, diz, eu, o Senhor te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão e te guardarei, e te farei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios, para abrires os olhos aos cegos, para tirares da prisão o cativo e do cárcere, os que jazem em trevas. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois, não a darei a outrem, nem a minha honra a imagens de escultura. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus da graça. Ele é o Senhor dos senhores, Rei dos reis. Ele é o Senhor dos exércitos. Ele é o Criador de céus e terra e de tudo que neles há. Ele é o Deus inefável, um Deus insondável, um Deus soberano, onisciente, onipresente, fiel. Esse é o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso. E todas as coisas estão sobre as suas mãos, sobre o seu poder. Deus ordena sobre todas as coisas. Por isso, ouve igreja, ouça nação, ouça Brasil, ouça internauta, ouça aqueles que estão escutando e escutarão esse CD, ouça os 4 cantos da terra. Deuteronômio 6:4 nos diz, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, não há outro Senhor senão o Senhor Deus Todo-Poderoso. Aleluia! Diga, não há outro Senhor senão o meu Deus. E o nome do meu Deus é Jesus Cristo. Amém? Aleluia! A segunda pergunta que fizemos essa noite, ela dizia, se eu perguntar aos meus amigos crentes, evangélicos, amigos da escola, amigos do trabalho, aos meus entes queridos, quem é Deus? O que será que eles nos responderiam? Como eles diriam para nós quem é Deus? Talvez alguns diriam, Deus é Jeová. Outros, talvez diriam, Deus é Pai, Deus é Filho e Deus é o Espírito Santo. Tudo junto. As 3 pessoas. Talvez para outros, diriam que Deus é um Deus que deixou alguns exemplos e deixou uma história para que nós pudéssemos segui-lo e imitá-lo. Deus é aquele homem que passou pela Judéia, por Israel, e deixou ali exemplos para que nós seguíssemos e imitássemos. Amados, para outros, Deus é um pidão. Pidão. Para alguns, Deus é aquele homem que fica durante os cultos dizendo, abre a porta do seu coração para que eu possa entrar. Me dê uma chance para que eu possa fazer algo na sua vida. Me dê uma chance para que eu possa transformar a sua vida. Abre, por favor, implorando para que um homem pudesse abrir a porta para dar uma chance para Jesus. Amados, quem está certo? Quem está certo? Como saber quem está certo? Nós aqui na igreja temos um mote que nós temos aprendido e nós temos sempre colocado como amparo para as nossas decisões. E ele diz o seguinte, se está na Bíblia, nós... Não escutei. Se está na Bíblia, nós... Então, se estiver na Bíblia, nós vamos crer. Se não estiver, nós não cremos. Efésios 1, de 9 a 12, nos diz,
desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo Jesus. Então, a palavra de Deus nos diz que todas as coisas convergem para Cristo. Todas as coisas foram convergidas nele. Verso de número 10. De fazer convergir nele. Nele quem? Jesus Cristo. Então todas as coisas estão convergidas nele. O que é convergir? E eu fui ao dicionário, e no dicionário diz que convergir é tender. Convergir é afluir, dirigir-se para o mesmo ponto, para uma mesma ideia. Ora, se convergir é dirigir-se para o mesmo ponto e para a mesma ideia, todas as coisas convergem para o mesmo ponto, Jesus, para a mesma ideia de Jesus. Amém? Amém. Mas por que então que a maioria dos pregadores, em vez de convergir, divergem de Jesus Cristo? A Bíblia não nos diz que todas as coisas convergem a Ele, vão em encontro a Jesus Cristo, mas por que será que todos os pregadores divergem de Jesus Cristo? E eu explico por quê. Divergir significa afastar-se progressivamente. Então, vai havendo um afastamento. Desviar-se, discordar, não harmonizar. Ora, se a palavra de Deus diz que nós temos que convergir e apontar para Cristo todas as coisas, a palavra de Deus que todas as coisas têm que convergir para o pleno poder de Jesus Cristo, para a plena glória de Jesus Cristo, por que então os pregadores divergem? Por que então os pregadores dividem a glória de Deus? A Bíblia fala, converja, plena glória, pleno poder ao Senhor Jesus Cristo. E os pregadores, a maioria dos pregadores, dividem a glória de Deus. Dividem não só a glória, mas dividem os nossos pensamentos, dividem os nossos sentimentos, dividem as nossas atenções, criam uma confusão mental. Há locais, irmãos, que as pessoas não sabem para quem vão orar. Se vão orar para o Pai, para o Filho, para o Espírito Santo. Não sabem para quem vão clamar. Se vão clamar para Deus ou se vão clamar para Jeová. Há uma confusão, há uma divergência da glória de Deus. Separam, dividem da glória de Deus, dividem. Para quem eu clamo? Para quem eu oro? Para quem eu presto culto? Para o Espírito Santo? Para Jesus Cristo? Para Deus? Quem eu imito? As pessoas não sabem. Qual é o parâmetro da sua vida? Imitam o Jesus Cristo da carne? Imitam o ressurreto? Imitam o homem? As pessoas caem no erro, porque é uma divergência e não uma convergência. As pessoas, em vez de serem ensinadas a adorar o Cristo ressurreto, adoram o Cristo da carne e o imitam, pensando estar adorando a Deus. Amados, Jesus Cristo fez todas as coisas em nosso lugar. Jesus Cristo fez tudo aquilo que deveria ser feito em nosso lugar. Hoje nós fomos colocados para a glória de Deus, para manifestar os seus feitos, para tomar posse das suas promessas, para fazer manifesto a sua glória nessa terra. Nós não fomos colocados para imitar o Cristo da carne.
Não é esta a nossa missão, não é para isso que Jesus Cristo nos criou, não é para isso que Jesus veio à terra, se tornou carne, se tornou homem. Ele foi a nossa propiciação, ele morreu em nosso lugar, ele foi o nosso substituto, ele derramou o seu sangue para a remissão dos nossos pecados. No entanto, anulam a glória de Deus, anulam toda a obra de Deus, querendo imitar o Cristo da carne, porque divergem em vez de convergir para a glória de Deus. A Bíblia nos diz, 2 Coríntios 5:16, assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, agora já não o conhecemos desse modo. E assim, se alguém está em Cristo, você está em Cristo? Amém. É nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Tudo se fez novo. Ainda diz Efésios 4:5 e 6. Há um só Senhor, há uma só fé, há um só batismo. Não há três deuses, não há divisão da glória de Deus. Há uma só fé, um só Senhor, um só batismo. Diz a palavra de Deus, um só Deus, Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Esse é o nosso Jesus Cristo, a quem nós servimos. Não há divisão, ele é o único Senhor, ele é o único que deve ser adorado, ele é o único para o qual nós clamamos e nós oramos. Tudo converge nele. João 1:1, para aqueles que estão em dúvida ainda. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O Verbo era Deus, certo? Se o Verbo era Deus, o Verbo se fez carne. Quem se fez carne? Quem era Jesus? Deus. Se o Verbo era Deus e Deus se fez carne, logo Deus se fez carne em nosso lugar, em nosso favor. Deus sofreu tudo aquilo que nós hoje sofremos ou poderemos sofrer. Ele sabe quais são as nossas dores, as nossas ansiedades. E Ele fez tudo isso para que você e eu não precisássemos pagar o preço. Ele fez tudo isso em meu e em seu lugar. O Verbo se fez carne. Deus se fez carne em nosso lugar. João 8:54-58. Os judeus ainda tinham dúvida disso. Diz, respondeu-lhe Jesus, se me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Quem me glorifica é meu Pai, o qual vos dizeis que é o vosso Deus. Entretanto, vós não tendes conhecido, eu, porém, o conheço. Se eu disser que não o conheço, serei como vós, mentiroso. Mas eu conheço e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu-o e regozijou-se. Perguntaram-lhe, pois, aos judeus, ainda não tens 50 anos e vistes Abraão? Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou o Senhor Deus Todo-Poderoso, Jesus Cristo. Eu e o Pai somos um. Aleluia, aleluia. Ainda João 10:30 diz, eu e o Pai somos um. Se está escrito, nós cremos. Mas, amados, esse é o Deus da graça. Esse é o Deus poderoso. Esse é o Deus que nós cremos. Deus é um. Deus não é três. Deus manifestou-se como Pai na criação, como Filho na redenção e como Espírito Santo hoje se manifesta em nossas vidas como Espírito Consolador. Na criação, ele se manifestava como Jeová, sim, mas como Jeová Shalom, o Deus que trazia paz em meio às guerras. Ele se manifestava assim como Jeová Jiré, o Deus que nos dava provisão em todas as coisas, como Jeová Yahvé,
o Deus da justiça, como Jeová Rafá, o Deus da cura, como Jeová Shammah, o Deus da vitória, como El Shaddai, o Todo-Poderoso. Então, irmãos, nesta época, quando Deus se manifestava como Pai, todas essas manifestações estão convergidas hoje em Jesus Cristo. E Ele continua hoje curando, Ele continua hoje te dando vitórias, Ele continua hoje te guardando, Ele continua hoje te dando paz que excede a todo entendimento, Ele continua hoje te dando provisão, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre o será. Aleluia! Ele é o mesmo. O seu nome é Jesus Cristo. Aleluia! Por isso, nós não cremos no Cristo da carne. Nós cremos no Jesus ressurreto, no Deus ressurreto. 2 Coríntios 5,16 diz: assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, e se antes o conhecemos, Cristo segundo a carne, já agora, hoje, já não o conhecemos deste modo. Se outrora conhecíamos Jesus na carne, agora, hoje, com Deus da graça, com a revelação da graça, já não conhecemos desse modo. De que modo nós conhecemos a Jesus? Como o ressuscitado, o Deus Todo-Poderoso. Amém? Então diga assim: o Deus da graça é o Cristo ressurreto. Novamente, diga: o Deus da graça é o Cristo ressurreto. Nós fizemos 3 perguntas, não fizemos? Respondemos 2. Falta uma. Falta uma pergunta. Quem é Deus para você? Quem é Deus para você? Não é tão simples assim. Eu disse no início que era fácil, porém difícil. Eu disse no início que era fácil de entender, mas não era tão fácil de se explicar. Quem é Jesus Cristo para você? Há uma pergunta que sempre fazem: se Deus, ou se Jesus era Deus, por que Jesus Cristo chamava de Pai? Eu lembro, quando a minha filha nasceu, e chega uma certa idade que as crianças começam a falar. E as crianças precisam de referências para que elas possam saber exatamente com quem elas estão lidando. Quem são as autoridades que estão ao seu redor. E eu me recordo que a minha esposa, de um dia para o outro, começou a me chamar de pai. Eu falei assim: gente, eu não sou careca, eu não tenho essa idade toda. E ela começou a me chamar de pai. Eu falei: será que ela está com alguma carência? Será que ela está passando por alguma crise e precisa do pai próximo aqui, viu em mim alguma coisa parecida com o seu pai? E ela começou a pai, 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 até um dia que eu cheguei para ela e falou: vamos conversar. Que história é essa de pai? Né? Sou seu esposo, seu marido, eu sou um pouco mais novo, bem mais novo e tal. E ela me dizia o seguinte: não, eu chamo você de pai diante da nossa filha para que ela possa ter uma referência. Ela não vai te chamar de pai se de repente ela não tiver uma referência de alguém que mostre ali que você é pai. Se eu te chamar de Marcos, ela vai começar a te chamar de Marcos, porque é o que ela ouve. Então havia necessidade, ela sentiu essa necessidade. E eu creio que muitas mães fazem isso, muitos pais fazem isso. De repente você começa a chamar a sua esposa de mãe, para que o seu filho tenha uma referência de quem é aquela pessoa. Sabe, amados, Jesus Cristo chamava Deus de Pai, porque, primeiro, foi desta forma que ele veio à Terra. Ele veio como filho, ele veio como filho de Deus. Ele veio como filho do homem. E ele precisava tratar de pai para que nós tivéssemos uma referência de como nós trataríamos o nosso Deus. Como Deus seria para nós. Deus é o nosso pai. Deus é aquele que nos consola, aquele que está ao nosso lado, aquele que nas crises
nos pega pela mão, aquele que nos protege, aquele que nos guarda, aquele a quem nós recorremos quando muitas vezes estamos em meio a tribulações. Ele é o nosso Pai. E Jesus Cristo, quando nos chamava de Pai, Ele nos mostrava, Ele nos ensinava como deveria ser a relação de um pai e de um filho, para que nós tivéssemos uma referência para tratarmos o nosso Deus. Jesus não só foi o nosso substituto, Jesus também foi o nosso instrutor, e Jesus Cristo foi o nosso exemplo. Eu vejo o apóstolo Miguel Ângelo dizer que há três coisas muito importantes para uma família, para um pai, é que ele seja exemplo, exemplo e exemplo. Jesus Cristo para nós foi exemplo, 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 e até hoje tem sido exemplo para as nossas vidas. Ele nos instrui e diz: eis que estou convosco todos os dias da vossa vida, não te desampararei, eis que estou convosco, não te deixarei, diz o nosso Senhor. Nós queremos o nosso Pai sempre conosco, a todos os momentos, a todos os instantes. Então, encerrando a nossa mensagem de hoje, que exemplo você tem dado para o mundo? Do Deus da graça. Que testemunho você tem passado para o mundo desse Deus da graça, para as pessoas que convivem com você, para as pessoas que estão com você? De que forma você tem mudado a concepção de Deus para as pessoas? De que forma você tem mudado a imagem, a percepção de Deus para esse mundo aí fora? O Deus que você tem apresentado é o Deus da graça. 1 João 5,20 diz: também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. Nós sabemos quem é o verdadeiro. E se sabemos, temos que declarar e testemunhar. E estamos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Jesus Cristo, o verdadeiro Deus e a vida eterna. Eu não sei como é que você chegou aqui esta noite. Eu não sei o que se passa na sua vida. Mas uma coisa eu sei. Foi Deus quem lhe trouxe. Uma coisa eu sei. É Deus quem te faz ouvir esta mensagem esta noite. Esta mensagem é para a sua vida. Essa mensagem é para você, internauta. João 14,6 diz: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Você que ouve e você que crê, você foi sempre de Deus. Por isso, os teus ouvidos espirituais estão sendo abertos para que você conheça o verdadeiro. Ninguém vai ao Pai senão por Ele, se o Pai não o revelar. Aquilo que é manifesto por Deus, como nós começamos essa noite, é manifesto porque Deus lhe faz manifesto. Não importa onde você estava, amado. Não importa se você estava na droga, na perdição, na bebida, no engano. O Senhor o atraiu hoje para este lugar. O Senhor fez com que você ligasse o computador. O Senhor fez com que você ouvisse esse CD hoje. O Senhor te atraiu para esse lugar. O Senhor atraiu para esse lugar onde não há fardos, onde não há condenação, onde não há acusação. Lugar de libertação, lugar de transformação, lugar onde você passa a perceber que a vida vale a pena. Vale a pena existir em Jesus Cristo. Paulo já dizia que ele preferia a morte, mas o viver, ele viveria somente se fosse por Cristo. A vida vale a pena. Nós temos um propósito. Amados, creia, Jesus é maravilhoso,
Jesus é o teu Deus fiel. Jesus não falha. Jesus não muda. Jesus, amados, tem valor. Jesus vê você como uma pessoa valorosa. Você foi perdoado. Os teus pecados estão todos perdoados. Ele é o Deus hoje que te cura, que te sara, que te dá provisão. Ele é o Deus do impossível. Nós oramos hoje para uma pessoa que eu creio que já foi manifesta a glória de Deus. Porque o nosso Deus é o Todo-Poderoso, é o El Shaddai. Este é o Deus da graça. Esse é o Deus que Paulo anunciava e que eu vos anuncio essa noite. Ele é o caminho, a verdade e a vida. O seu nome é Jesus Cristo. Porque assim disse o Senhor. Amém e amém. Glória a Deus. Vamos nos colocar de pé, amados. Louvor, por favor. Vamos nos despedir. Eu sei que esta mensagem não é uma mensagem que você pode brincar. É uma mensagem séria para que você medite e para que você possa estar pensando a respeito do Deus da graça. Amém? Feche os teus olhos. Vamos orar a Deus, pastor Maurício, por favor. Aleluias. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, amado e eterno Pai, El Shaddai, Todo-Poderoso, Senhor tremendo, Deus poderoso, Rei de reis, Senhor de senhores. Oh Pai, nós te louvamos e te bendizemos, Senhor, pelos olhos iluminados que tu nos deste, Senhor Deus, pela mente de Cristo, ao qual, Senhor Deus, o Senhor nos desse, para que nós pudéssemos essa noite compreender, ó Pai, quem é verdadeiramente o Deus da graça, Senhor. Pai, nós te louvamos, Senhor Deus, pela revelação das coisas que tiveram outrora ocultas, mas que o Senhor mesmo aprove a ti, Senhor, manifestar as nossas vidas, ó Pai. Oh, Jesus, obrigado, porque tu não és um Deus distante, Pai. Tu és um Deus, ó Senhor Deus, que conhece as nossas necessidades, que sabe como nós nos sentimos, ó Pai. É um Deus que está conosco presente a todos os instantes, a todo momento. És um Deus forte, és um Deus poderoso, és um Deus amoroso, ó Pai. O teu nome é Jesus Cristo, Senhor Deus. E nós conhecemos essa noite o nome, ó Pai, a quem nós devemos adorar, clamar, ó Pai, pedir, Senhor Deus, agradecer no nome de Jesus Cristo. Tu és o Deus da graça, Senhor Deus. Oh, a quem nós temos crido, Senhor. A quem nós confiamos, Senhor Deus. O Deus a quem nós esperamos. O Deus do impossível, Senhor Deus. Oh, Pai, a Ti, Senhor Deus, toda honra, toda glória, Senhor Deus, pelos séculos dos séculos. Amém e amém. Glórias a Ti, Senhor. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Toda vez que Deus se manifesta, se revela através da sua palavra, não é? Como o único e verdadeiro Deus, Senhor Jesus Cristo, Ele é glorificado e a sua igreja se enche do seu conhecimento. Amém? Feche seus olhos. Que o amor do nosso Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus verdadeiro, e as consolações do Espírito Santo de Deus, que manifestam a glória de Deus através das nossas vidas, sejam permanentes, constantes, na vida de cada filho amado e eleito do Senhor, para que o Senhor seja em tudo glorificado através das vossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar a Deus ainda, amém? Deus, tu és o meu Deus forte, o grande El Shaddai, todo-poderoso Adonai. Teu nome é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz, Yeshua, a magia, Deus Emanuel. O pastor de Israel, o guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã.
poderoso, meu Senhor e Cristo, o nome sobre todos pelo qual existo. Jireh, o Deus da minha provisão. Shalom, o Senhor é a minha paz. Chamar, Deus presente sempre está. É o Elion, outro igual não há. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Sinekenu Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus. Tudo governa, Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Sinekenu Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus. Tudo governa. Deus, tu és o meu Deus forte, o grande El Shaddai, todo poderoso Adonai. Teu nome é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz, Yeshua HaMashiach, Deus Emanuel, o pastor de Israel, o guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo, o nome sobre todos pelo qual existo. Jireh, o Deus da minha provisão. Shalom, o Senhor é a minha paz. Chamar, Deus presente sempre está. É o Elion, outro igual não há. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Sinekenu Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus. Tudo governa, Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Sinekenu Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus. Tudo governa, Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Sinekenu Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus. Tudo governa. Aleluia. Glória a Deus. Eu tenho um aviso aqui. Pessoal, esse microfone está melhor, né? A Lilian Saldanha pediu para avisar que quem quiser adquirir as fotos do Festioquê, falar com ela, tá? Estarão vendendo a R$ 1,50 cada foto, para a sede própria também. Amém? Amém. Vire para quem está do seu lado e diga assim: nós conhecemos o Deus da graça. Aleluia. Amém.